E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Caso você não seja inscrito, se inscreve aí por favor no canal. Dá um joinha, deixa seu like e simbora para mais um vídeo aqui. Bom, hoje a gente vai estar falando aqui, fazendo um misturado aqui, né, em relação à vida fora do planeta Terra, vida na galáxia, vida no universo, né? Então a gente pode começar aqui se tratando aqui de duas hipóteses que existem, que é o paradoxo de Fermi, né, e o grande filtro, né? Esse grande filtro ele fala sobre um certo período do tempo no qual nenhuma civilização consegue passar por ele em sua escala evolutiva, né? Ou seja, a gente ainda está engatilhando, né? E as outras civilizações, no qual ela se tornaria avançada o suficiente para entrar em contato com a gente, ela não consegue passar desse filtro, né? Ou seja, por algum motivo, essa civilização é extinguida, né? Ela deixa de existir. E por isso não existe esse contato, né, entre outras civilizações inteligentes e nós. Outras hipóteses que se pode falar em relação ao grande filtro é de repente a gente já ter passado por ele, né? Então a gente seria uma espécie rara, né? Nós seríamos raros, mas seria difícil de você acreditar nisso, porque eu acho que se a gente olhar para nós mesmos, a gente vê que nós não somos tão avançados assim, né? A gente, a gente datando, a gente vindo aí da datificações de nossa história, né? Desde uns 2000 anos atrás, aí a gente percebe o quanto que a gente era precário, né? Como a gente era antigo, né? Então a gente está se tornando moderno a partir do momento que começou a se criar a tecnologia, e isso daqui a anos e anos a gente vai estar muito mais avançado, creio eu. Então eu acho que a gente não teria passado por esse filtro ainda, né? Então eu acho que civilizações muito mais avançadas passariam por esse filtro. Mas aí a questão fica o seguinte, né, em relação que é o grande debate, né? Se existe vida fora do planeta Terra, com a imensidão do planeta, aliás, do universo, né? Entre os estudos, né, realizados, eu vou ser um pouco mais objetivo, não vou datificar tudo, mas só na nossa galáxia, né, existiria provavelmente em torno de 100 mil planetas, que seria mais ou menos igual ao Sol, no qual teria uma estrela que brilharia, que te daria fonte de energia para esse planeta existir. Então, só na nossa galáxia, né, existiria aproximadamente 100 mil planetas, só na nossa galáxia, né, 100 mil planetas habitáveis, né, aliás, que poderia haver vida, né. E isso sem contar das outras milhares e milhões, né, e bilhões de galáxias que existem, né? Ou seja, isso se torna muito maior. Então, a maior questão não é por nós conseguirmos encontrar vida fora do planeta Terra, né? A grande dúvida fica em relação a por que essas vidas, porque se existem essas raças tão mais evoluídas do que nós, por que elas não chegaram até a gente, né? Então, por que elas não chegou, não se comunicou, ou não querem se comunicar, ou se, de repente elas acham que não é o momento, né? Então, essa fica o X da questão, da gente saber de fato o porquê que não há este contato, né? A gente, como você bem sabe, nós somos uma civilização que estamos engatilhando ainda, e por isso que a gente não consegue chegar até elas, né? Mas por que essas civilizações que já são tão avançadas não conseguem chegar até a gente? Aí muitos aqui vão falar sobre o segredo, né? Sobre os países, sobre todo esse mistério, toda essa, né, de esconder, de não dizer a verdade, né, em relação a se existe realmente vida fora do planeta ou não, né, isso é uma questão para um outro vídeo, né? Mas aí este fica o ponto. Por que essas civilizações não fazem contato com a gente, se existem, né? Se elas existem, se elas são tão avançadas. Mas aí a gente também tem aquele ponto que a gente pode estar imaginando aqui, o universo, para poder a gente explorar o universo,
né, nem adiantaria a gente dominar a velocidade da luz, né? A velocidade da luz, né, a gente não conseguiria viajar. Primeiro o grande desafio, né? Então, quem sabe essas civilizações elas podem ser, né, avançadas, mas de repente não tão avançadas o suficiente para dominar a viagem interestelar, né? Ou a viagem galáctica, vamos dizer o seguinte. Então este é o ponto X da questão, né? O qual quem conseguir isso, assim, eu acho que tem que ser muito avançado, tem que ser uma civilização muito avançada, porque não, mesmo que a gente conseguisse viajar na velocidade da luz, ainda não seria o suficiente para a gente chegar até lá. Porque uma coisa são estudos, são bases, são dados científicos no qual se calcula, né? A outra é você ir de fato lá, né? Por exemplo, até então a gente foi na Lua, a gente foi de fato na Lua, viajou, pousamos, fomos lá. Aí cada um tem aí as suas histórias, né? Que foi, que não foi, ou que foi e os extraterrestres mandou a gente voltar. Então cada um aí tem uma preferência aí por uma história, né? Ou por algo aí que se interessa. Mas neste caso, para a gente explorar o espaço, a gente precisaria dominar uma tecnologia no qual a gente teria que estar muito avançado para isso, né? Então existem outras civilizações como a gente, por exemplo, que está no mesmo nível tecnológico que nós, né? Então a gente conseguiria ter esta, né? Aí dizem-se que através de comunicação via rádio seria possível essa comunicação, ou não, por essa distância, será que ainda isso não seria possível? Então, levando em consideração as distâncias entre o universo, né, para poder a gente chegar até lá, a gente teria que ser muito avançado. Então, claro, evidentemente que essas civilizações também teriam que ser muito avançadas para poder elas chegarem até nós, né? E de repente, quem sabe a gente não está no ponto mais distante aí do universo, onde existe uma parte onde existem mais civilizações e a gente está num ponto mais distante, né? Então, assim, são muitas coisas que a gente pensa, que a gente imagina e a gente de fato não sabe o que realmente acontece. O grande fato é o seguinte: quando nós começamos a colonizar o nosso próprio planeta, e aqui existem várias raças, né? No nosso próprio planeta existem raças diferentes, né? Quando Portugal chegou aqui no Brasil, quando descobriu o Brasil, já haviam indígenas aqui, ou seja, já existia uma civilização aqui, né? Então, uma civilização, né, mais avançada, né, tecnologicamente, né, entre aspas, né, vamos dizer assim, chegou até o Brasil e já existia uma civilização aqui primitiva, né, que tinha seus conhecimentos com ervas, etc, né, mas não tinha tecnologia, não seria nem tecnologia, mas um aparelhamento criado, inventado aí, como espelho, escova, coisas mais básicas. Opa! Meti o pé aqui no tripé, caiu. Não vou editar não. Eu não edito meus vídeos, né? Continuo direto, então segue o rei aí. Bom, então o que acontece? Se por acaso a gente chegou aqui, os portugueses chegaram aqui no Brasil, já existia uma civilização aqui, né? E eles chegaram, né? O espaço, lógico, é muito menor. Então a gente também pode, se a gente alcançar uma civilização, evidentemente, quem for alcançado, aquele que alcançar, ele vai ser com certeza tecnologicamente mais avançado. E quem foi alcançado será muito mais primitivo, né? Então, se a gente chegar até uma civilização, a gente é mais evoluído. Se eles chegarem até nós, eles que são mais evoluídos. Mas aí, diante de tantas hipóteses, de tantas possibilidades de vida, por que eles não chegaram até nós, né? Aí
vem aquele ponto X da questão, que é o quão tempo é necessário para você se avançar o suficiente para que você possa fazer viagem interestelar. Então esse é um ponto bastante importante, porque para você chegar a este ponto você tem que ser muito evoluído. Então assim, é inimaginável a gente explorar o universo ainda, né? A gente não tem como nós explorarmos o universo. A distância é tão grande que a gente não tem como explorar, né, se a gente não possuir uma tecnologia. Lembrando que se a gente conseguir viajar na velocidade da luz, ainda não é o suficiente para que a gente possa explorar o universo, certo? Ou seja, a gente conseguiria mandar sondas, porque mesmo você colocar vidas humanas, astronautas lá dentro, não seria o suficiente pelo tempo, né, de ter efetividade. Então a gente conseguir dominar a velocidade da luz, viajar na velocidade da luz, usar máquinas que viajem na velocidade da luz, ela teria que ser máquinas não tripuladas, né, e elas levariam cerca de 50, 60, 70, 100 anos para poder chegar em pontos mais cruciais aí, né, mais distante, no qual a gente poderia estar investigando esses locais, esses planetas, né, se haveria vida inteligente ou não. Então a gente teria que ter uma tecnologia mais avançada do que isso, né? Aí a gente não tem como a gente não falar nisso, né? Então tipo assim, seria no espaço-tempo, seria mais ou menos como a gente utilizava. Aí são coisas que são teorias, né? A gente começa a utilizar aí teorias. Então por isso que isso torna ainda mais difícil, né? Que seria a gente utilizar buracos de minhoca ou buraco negro, para que a gente possa encurtar o espaço, para que a gente chegue em lugares mais distantes, utilizando esse tipo de atributo que não fosse a velocidade da luz, porque não, a velocidade da luz, como eu falei de fato aqui, ainda não seria o suficiente para a gente explorar, né? A gente utilizaria maquinários, né, sondas, telescópios que pudessem se afastar o quão mais distante, e mesmo assim isso de uma geração para outra. Então para a gente poder ter tripulação, para que essas pessoas levassem um ano ou instantaneamente, a gente teria que estar muito mais avançado. Então você pensar até a gente conseguir ter essa tecnologia, dá até vamos dizer assim, dá até um tilt aí na sua cabeça, né? Será que de fato a gente seria capaz de um dia chegar a isso? Isso com certeza. Eu acho que isso, para a gente conseguir isso, eu acho que é difícil a gente falar, a gente chutar, né? Se é um chute no escuro, a gente não sabe como que vai estar, né, a nossa tecnologia daqui a 50, 100 anos, 200, mas eu diria que mais 2000 anos, né? Ou seja, será que para a gente conseguir estar nessa tecnologia a gente precisaria de mais uns 2000 anos? Ou seja, daqui a 4000 anos que a gente poderia, quem sabe, a gente está com uma tecnologia o suficiente para que a gente possa fazer viagens interestelares ou até intergaláctica, né? Então, se a gente for percorrer o espaço em velocidade, né, lembrando que a velocidade mais rápida que tem é a velocidade da luz, então, ou a velocidade gravitacional, isso ainda se torna impossível uma exploração desta maneira. Então a gente tem que ter uma tecnologia maior do que isso. Então até então, né, a velocidade da luz a gente consegue imaginar, a gente consegue calcular. Agora você ser mais rápido do que isso a gente não consegue. A nossa mente não consegue ainda produzir isso. A não ser você criar teorias, né? Que seria utilizar buracos de minhocas, buracos negros e etc. Então é por isso que há essa grande dificuldade talvez na comunicação entre raças alienígenas ou seres inteligentes fora do nosso planeta com a gente, né? Se no caso nunca ter havido, né? Aí tem aquelas teorias das conspirações, né? Que existe vida, que já houve contato, que há segredo dos governos, que eles não contam, etc e tal, né? Que também já tem um vídeo aqui no canal falando a respeito disso, né? O motivo pelo qual não seria pertinente ou interessante para eles contarem, né?
o porquê há vida no nosso fora do planeta Terra. Mas enfim, então esta é a grande dificuldade, né, para que tanto a gente como uma outra raça consiga se comunicar, né, pela distância. Ou seja, a distância no universo é astronômica, né? Elas são astronômicas, ou seja, é inimaginável a gente pensar, imaginar viajar pelo universo, né, por suas distâncias. Então, a gente teria que estar a gente teria que ser uma civilização muito avançada para isso. Então, se uma outra civilização chegar até nós, elas são muito avançadas. Mas aqui fica a pergunta, né? Será que eles seriam benéficos ou maléficos? E qual seria o interesse deles também de procurar outras vidas fora do planeta, né? Assim como nós, qual que é o nosso interesse, né? Qual que é o interesse do planeta Terra, dos países, de suas nações, procurar vida fora do planeta, né? Eu acredito que é o conhecimento, né? E essas civilizações avançadas lá fora, eles estariam buscando conhecimento também? Tipo, se eles conseguem já isso, então será que ainda falta conhecimento para eles? E o galinho ali tá cantando. Então é algo realmente muito difícil de se imaginar, esse contato, né, extraterrestre, esse contato de civilizações avançadas com a gente, né? Lembrando que é meu ponto de vista, caso não haja nenhum tipo de contato, né? Caso nunca houve nenhum tipo de contato, né? O porquê que ele não acontece, o porquê que ele não houve. Então eu acho que esse é o meu ponto de vista. As probabilidades de vida fora do planeta Terra são imensas, né? São imensas, são gigantescas, né? E a gente não se pode se achar que nós somos tão especiais ao fato de só existirmos nós de vida, né, inteligente, se é que se pode dizer, né, inteligente, ou pelo menos vida que pensa, que raciocina, que tem opção, né? Este é o meu ponto de vista, né? Mas lembrando que essa dificuldade da comunicação, ela vem por conta desse distanciamento. Então tem que ser muito avançado para poder conseguir isso, né? Para a gente conseguir um contato, para a gente conseguir ir até esses locais, teria que estar muito avançado, né? Lembrando que se hoje a gente conseguir, né, viajar na velocidade da luz, né, a gente ainda não conseguiria tripular, porque mesmo na velocidade da luz a distância é tão grande que a civilização praticamente seria uma viagem só de ida, né? Ou seja, uma viagem só de ida. Então, será que teriam pessoas capazes disso, né? De ir explorar o universo e não voltar mais? Porque mesmo sendo a velocidade da luz, a distância é tão grande, né, que ela não é o suficiente para você ir e voltar a tempo hábil, né? Então tem que ser uma tecnologia acima disso. Então este é o grande paradigma de fato, né? Esse é o grande paradoxo da distância do universo. E isso é o que dificulta essas comunicações, né? Então vamos ficando por aqui. O vídeo já está ficando um pouco extenso. Peço que, se você ficou até o momento no meu vídeo aqui, esteja aqui no meu canal. Peço que você se inscreva no canal, faça parte aqui da nossa comunidade. Dá um joinha também se você achou útil ou não útil, se você gostou do que propõe aqui o vídeo, beleza? E fica com a gente aí para os próximos vídeos, beleza? Eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais, falou, tchau!